Sem fio ou prefere o pulso? Eu prefiro aqui. Sem fio? Sem fio. Boa tarde. Segurar certinho, essa igual. E esse aqui é a ponta. Agradeço o convite em nome da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia para apresentar hoje, e eu vou falar de aspectos práticos do atendimento do geriatra, de como a gente vê e avalia o idoso de uma forma que possa contribuir com o atendimento do médico do trabalho. Então, a amplitude das oportunidades que surgem do aumento da longevidade dependerá de um fator fundamental, a saúde. E o estudo do envelhecimento, que é a gerontologia, tem a missão de adicionar vida a esses anos que a gente ganhou a mais. No entanto, muitas percepções e suposições comuns sobre as pessoas velhas estão baseadas em estereótipos ultrapassados. Isso foi publicado em 2015. Então, a gente ainda vê a pessoa, o velho como um estorvo, ou a pessoa envelhecida que quer continuar no trabalho, não é bem vista, né, o valor dela, o trabalho dela. Às vezes ela deseja continuar trabalhando, às vezes ela precisa continuar trabalhando. Para isso ela precisa de saúde. E a gente define saúde como uma medida da capacidade de realizar aspirações e satisfazer as necessidades. Saúde não é ausência de doença. Por isso, qual é o idoso saudável? É aquele capaz de realizar suas atividades sozinhos, de forma independente e autônoma. A gente usa também o termo robusto justamente por isso, que ele pode ter uma doença, mas se essa doença estiver controlada, ele é considerado um idoso saudável. Então, como eu sei se esse idoso está em condições de trabalho? Existem diferentes formas de envelhecimento. A gente envelhece de uma forma contínua. A idade não é um parâmetro adequado para a gente avaliar, apenas olhar a idade em si. A gente pode ter um envelhecimento patológico, em verde seria o idoso, né, um momento robusto, em que ele está independente, em amarelo, em perda da funcionalidade, e em vermelho, totalmente dependente de terceiros. Então, no envelhecimento patológico, vamos supor que esse fosse os últimos 20 anos de vida e esse indivíduo ficou, a maior parte dele, dependente de terceiros. Esse é um idoso que não tem condição de trabalhar. No outro extremo, é um idoso com envelhecimento bem-sucedido. Ele vai passar a maior parte da longevidade dele pleno e só próximo ao final da vida que ele vai perder as capacidades dele. Então, quando o idoso chega no consultório do geriatra, geralmente a primeira coisa que a gente faz, a primeira coisa que a gente procura entender é qual é a funcionalidade desse idoso. Qual o nível, né, onde ele está nesse nível, né, de funcionalidade. Para isso a gente usa o próprio idoso, mas muitas vezes a gente precisa de informantes que conhecem esse idoso, para poder detalhar o dia a dia dele. Existem escalas, aqui eu coloquei as escalas mais conhecidas. Essas escalas, elas dão um número que ajuda a gente a acompanhar o idoso ao longo do tempo. Mas o mais importante do que as escalas é a gente comparar o indivíduo com ele mesmo. Então, tem pessoas que desenvolveram habilidades na juventude que a gente não vai exigir essa habilidade quando ele estiver mais velho, seja por gênero, cultura, estudo. E o que seriam essas atividades de vida diária, né? Então, aqui a gente tem saúde, a funcionalidade global, que é realizar atividades de vida diária, e nós dividimos elas em básicas, instrumentais e avançadas. O trabalho é uma atividade de vida diária avançada, assim como o lazer, cuidar de terceiros, né, ações recreativas e sociais. As atividades instrumentais são aquelas relacionadas com o cuidado do domicílio, a organização dele. Então, se ele tem condições de fazer compras, administrar financeiramente, tomar as medicações, cuidado da casa, preparo de alimentos, isso são atividades instrumentais. E as atividades básicas de vida são aquelas relacionadas à autopreservação, que é banho, higiene, vestimenta, transferência e continência. Então, primeiro ele vai perdendo atividades avançadas e depois vai perdendo atividades instrumentais e básicas. E para a gente ter essas atividades plenas, a gente precisa que alguns sistemas estejam funcionando de forma integrada,
que é a cognição e o humor, que a gente precisa ter capacidade de julgamento, volição, para conseguir ter autonomia, e a mobilidade e a comunicação, que é visão, audição, fala, para a gente conseguir ter independência. O envelhecimento em si, ele não gera incapacidade. São várias condições que vão acometer esses sistemas que vão gerar incapacidades. Então, o que o envelhecimento causa no corpo, né? Ele vai diminuindo as nossas reservas. Um exemplo simples é a função renal. Se a gente tem uma pessoa jovem que tem uma sepse ou toma um anti-inflamatório, depois de um tempo, ele vai manter a função renal dele preservada, porque ele tem reserva de glomérulos. Agora, o idoso que tem uma sepse, uma função renal alterada, se ele tem uma sepse ou toma um anti-inflamatório, ele não volta a ter a função renal basal que ele tinha, ele fica com uma sequela, porque ele tem uma reserva menor. Então, o envelhecimento, por si só, ele não vai causar nenhuma doença, nenhuma patologia. Vou continuar comentando enquanto eles ajustam aqui um slide, né? Então, a perda desses sistemas vão gerar as grandes síndromes geriátricas. A gente viu na palestra da psiquiatria aqueles Ds que foi colocado, aqui a gente também tem uma mnemônica que são os Is, que é incapacidade cognitiva, instabilidade postural, imobilidade, iatrogenia, vamos ver se eu estou craque aqui na memória, insuficiência familiar, incontinência esficteriana, aqui, ó, os grandes Is, né, que são as grandes síndromes geriátricas. Por que a gente trabalha com síndromes geriátricas? Porque, diferente de uma pessoa jovem que tem uma doença determinada e essa doença causa uma perda funcional, o idoso tem várias condições que vão causar uma perda funcional. Um exemplo, por exemplo, na instabilidade postural, queda. O indivíduo que cai, idoso, quando você vai fazer uma anamnese, uma avaliação, você vai descobrir várias causas para queda. Ele tem uma alteração visual por glaucoma, uma retinopatia macular, ele está tomando medicamentos que vão causar hipotensão arterial, ele tem uma sarcopenia porque a função muscular dele não está preservada, uma propriocepção alterada por deficiência de vitamina B12 ou por neuropatia diabética. Então, o ambiente dele está inadequado também, expõe a risco. Então, são vários fatores que causam essa síndrome. E aí a gente tem que investigar esses fatores. Como que a gente investiga isso? Antes, desculpa. O processo de fragilização do idoso, né? Então, se a gente tem essas incapacidades, essas perdas, eles são preditores de mortalidade, hospitalização e institucionalização. Foi incluída a iatrogenia também, porque ela traduz, né, malefícios causados por um sistema de saúde que ainda está despreparado, né, está se preparando para atender o idoso, mas tem ainda muitos locais que não estão preparados. E a ausência da família pode desencadear ou perpetuar essa perda da autonomia e da independência do idoso. Essas síndromes geriátricas, uma vai causando a outra, elas se retroalimentam, elas se aumentam em espiral como se fosse uma bola de neve. Elas vão perpetuando e aumentando, né? E aí, para a gente fazer o diagnóstico, ele é feito através da avaliação geriátrica ampla. É um instrumento de diagnóstico da condição do idoso, uma anamnese bem elaborada, que é preferencialmente multiprofissional e ela permite uma elaboração individualizada e detalhada de planos de cuidados, né? Como eu falei no início, a idade por si só não vai me dizer se esse idoso merece fazer uma colonoscopia para rastrear câncer de colo, se ele tem condições de trabalhar ou não. Eu preciso fazer outras avaliações para poder saber como está a funcionalidade dele. E aí, através dessa avaliação da AGA, a gente elabora ações preventivas, curativas, reabilitadoras e paliativas. Qual é o problema? Demanda muito tempo, o custo é elevado, o número de profissionais é insuficiente para avaliar todos os indivíduos a partir dos 60 anos. Então, a AGA ela é direcionada preferencialmente ao idoso frágil ou ao idoso em processo de fragilização. E aí, como que o médico do trabalho poderia identificar nesse idoso? Aqui é um outro gráfico que eu coloquei a fonte também no final do site. Esse gráfico ilustra e resume tudo que eu mais ou menos comentei. Então, aqui nós temos um idoso robusto, sem declínio funcional, com vitalidade. Ele tem doença, mas essa doença está controlada. Ele tem condições de trabalho, isso não gera muita dúvida. Nesse outro extremo, nós temos um idoso frágil, dependente de terceiros, até para atividades instrumentais. Ele precisa que um filho organize as medicações na caixinha, senão ele não consegue tomar direito.
né? Ou ele está acamado. O que gera mais dúvida é o declínio funcional iminente, que aqui parece uma fatia estreita, mas na verdade é uma fatia muito grande, né? Qual o idoso que está em risco de fragilizar? Se eu atuar aqui, eu posso trazer ele de volta, dependendo da situação, né? Então, como eu vou identificar esse idoso? Como eu vou ficar atento no meu dia a dia para investigar melhor? Aqui nós temos essa tabelinha do idoso em declínio funcional iminente. Então, ficar atento para idosos a partir de 80 anos, principalmente a partir de 85 anos, porque, mesmo ele estando pleno, ele tem poucas reservas. Polipatologia, a partir de 5 ou mais diagnósticos. Polifarmácia, 5 ou mais drogas. Subnutrição e emagrecimento. Às vezes o paciente não sabe dizer, né, quanto era o peso dele, você vai observar as roupas, se estão largas. Outro dado interessante também, que é importante a gente falar, o IMC adequado para o idoso é entre 22 e 27. Uma notícia boa, porque a gente pode ter um peso um pouquinho maior, né, quando envelhece, para ter um pouco mais de reserva. Então, abaixo de 22, ele está muito emagrecido, é inadequado. Internações recentes, risco psicossocial familiar elevado. Então, são as condições de alerta para a gente se preocupar com esse idoso. Atenção no atendimento. Então, algumas coisas que às vezes dão dicas, né? Atenção para a marcha, como se ele assenta e se levanta, porque a força dos membros inferiores está relacionada à perda da função muscular, que é a sarcopenia, é uma síndrome muito estudada nos idosos, que tem relação com alteração, com a funcionalidade, né? Perda da funcionalidade. Quedas é uma coisa que não se fala, não se pergunta, acho que é normal cair. Então, 2 ou mais quedas nos últimos 12 meses também tem uma boa correlação para a perda da funcionalidade. Vai questionar se parou de realizar atividades. Aí ele parou de dirigir, você vai perguntar, por que você parou de dirigir? Ele vai responder, porque a gasolina está muito cara. Ele vai disfarçar, não vai contar a verdade porque ele está com vergonha, ele não quer admitir que ele não está enxergando direito, que ele já bateu de carro, arranha 3, 4 vezes. Então, se parou de realizar atividades que fazia antes, ligar um alerta, né? Parou de viajar sozinho. Desempenho satisfatório no trabalho. Pode ser um comprometimento cognitivo leve que vai virar demência depois de alguns anos. Então, eu já atendi um caso de idoso que estava com demência naquele momento, né, do atendimento e ele tinha sido demitido há 5 anos atrás. Provavelmente, ele estava com a piora da função cognitiva no trabalho, gerou o afastamento dele, ele ainda não tinha completado 60 anos, então ele também não estava recebendo aposentadoria, nenhum benefício, e desenvolveu uma síndrome demencial. Então, esse idoso com desempenho satisfatório merece acompanhamento com geriatra, porque se a gente faz o acompanhamento desde o início, você consegue depois, retrospectivamente, né, solicitar uma revisão dessa situação de demissão, né, para o INSS. Atenção, medicamentos não prescritos, porque eles não falam que tomam os remédios que não foram prescritos. Eles não contam as vitaminas, não contam o remédio natural, o que ganhou da vizinha, o que o balconista indicou, né? Eu fui comprar um antibiótico para mim, que eu tenho um bebê pequeno com amamento, tive mastite. Aí no balcão, o atendente perguntou assim, o seu médico avisou que esse remédio é muito forte? Eu falei, mas por quê? Ele, não, porque é muito forte, faz mal para o seu estômago. Você não quer aproveitar o omeprazol, está em promoção, e levar também? Aí eu falei, não, já tem omeprazol em casa. Disfarcei assim, mas olha que coisa, né? Já também me ofereceram, a vitamina C está em promoção, aproveita e leva. Aí você dá a vitamina C, estamos na seca, idoso não bebe água, ele vai fazer cálculo renal de oxalato, né? Então, assim, até uma vitamina pode ter efeito colateral. E se a gente não tiver tempo, tiver muitas pacientes para atender, um tempo curto, eu tiver que fazer a pergunta-chave, é essa aqui. A autopercepção da saúde. Ela tem uma ótima correlação com um desfecho ruim. Então, você perguntar como o indivíduo avalia a sua saúde. Se ele avalia que a saúde está boa, está ótima, dificilmente ele vai fragilizar, exceto se ele tiver um declínio cognitivo, né? Que ele não tem a percepção disso. Mas se ele diz que a saúde dele está regular ou ruim, tem que ligar um alerta, porque isso tem correlação com fragilização, com perda da funcionalidade. E é isso. Eu trouxe também para finalizar a frase da Clarice Lispector. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Aqui está a bibliografia. Se quiserem mandar um e-mail, eu mando o documento.
Eu tirei a maioria das aulas de um desses documentos da bibliografia, que é fácil de achar, do professor Edgar Nunes de Moraes. Não dá para ver? Cristiane Hotz, H-O-T-T-Z, gmail.com. Muito obrigado, doutora. Pontualmente, 15 minutos.